Pô, tem que comprar uma escadinha, hein? Rapaz, essa semana eu rompi a barreira dos 6.000 álbuns, 6.000 álbuns. Epa! A gente teve a ideia aqui de separar alguns álbuns curiosos aqui da coleção, né, para mostrar para o pessoal. Aqueles álbuns que ninguém mostra, que ninguém costuma fazer podcast, ninguém costuma lembrar. Então a gente separou aqui em cada episódio um álbum bem curioso que tem uma história interessante para mostrar para o pessoal. Tamo de volta, pessoal. Aqui eu tomando um cafezinho, ao contrário do nosso querido Outran, né? Que gosta de uma cervejinha. Eu também gosto da cervejinha, mas hoje tá cedo. Estamos Hoje gravando eu tô cedo tomando chá ainda. de hibisco. Estamos de volta para mais um Quebra-Toca. Eu e o Tran e eu, para mais uma pérola dessa coleção maravilhosa que o Tran Júnior tem. E dessa vez vamos falar de uma banda. Ó, ó, olha só. A banda é pioneira no álbum de música pop eletrônica antes de existirem sintetizadores. É a Silver Apples. Eu Sim, cara. quero saber, o Tran, se para ouvir isso você tem que tomar um chazinho de cogumelo. Vamos saber durante o programa. Boa noite, Tran, tudo bem? Boa noite, pessoal. Assim, não, é super tranquilo você ouvir o Silver Apples. É, Ah, é uma banda que, na verdade, ela foi tão pioneira que as pessoas na época 68? não entenderam a proposta. É uma banda que foi formada nos Estados Unidos e era um duo, na verdade, que muito antes de existir a bateria eletrônica, muito antes de existir o sintetizador, os caras formaram a banda. Era formada por um cara chamado Simeon, que era um estudante de eletrônica e que ele criou um aparelho que fazia sons eletrônicos baseado em osciladores, porque na época não existia o sintetizador. Uhum. E o Danny Taylor, que era o baterista, que apesar de ser um baterista convencional, ele criava linhas robóticas de bateria, né, baseado no metrônomo, para que a bateria não tivesse groove nenhum, fosse bem seca e aparentasse com um robô tocando bateria. E os caras lançaram o primeiro disco, que é o Silver Apples. Na época, foi extremamente chocante que eles traziam esse som seco de bateria, trazia sons eletrônicos, né, adaptados do oscilador. O cara fez um aparelho que tocava os osciladores, trazia uma música robótica que não se parecia com nada que se fazia na época. E claro, foi um retumbante fracasso. Ninguém entendeu nada, né? Só muitos anos depois as pessoas foram atentar para a importância desses caras. Porque, por exemplo, você fala que o Kraftwerk, né, foi o pai da Uhum. música eletrônica, só que os caras surgiram 7, 8 anos antes do Antes. Kraftwerk, né? E eles faziam um som muito parecido com o som do Kraftwerk, né? E então, hoje, muito tempo depois, se resgatou a importância do Silver Apples como uma banda que criou eles criaram um estilo do nada. Isso não é pouca coisa, sabe? E apesar deles terem passado batido na época deles, eles hoje são reconhecidos como os caras que criaram um estilo do nada, que provavelmente hoje é o estilo que mais influencia a música moderna, né? Porque se você pegar hoje em dia a música atual, ela é muito mais influenciada pela música eletrônica do que pela música acústica do rock dos anos 60. Então, se faz muito interessante você ouvir hoje Silver Apples. Vou mostrar aqui o álbum, que é o primeiro álbum, prateado, essa edição especial, para variar. É, maçãs prateadas. Bonito, hein? Maçãs prateadas. O Bonito. disco
Tá vendo? O disco vem aqui azulzinho, prateado. Esse é o E primeiro que eles lançaram? eles lançaram dois discos, um chamado Silver Apples, depois lançaram o Contact no ano seguinte. Uhum. E como na época o som era muito experimental, os caras acabaram. Na, no, Ressurgiram. no final da década de 90, assim, como eles foram redescobertos, eles voltaram a tocar novamente, já com a cena eletrônica que tinha redescoberto eles. E, pô, ficar de joelhos, né? Os caras criaram aquilo ali. E eles chegaram a gravar novos discos, 98, The Garden e tal. Ah, e continuaram a ter um reconhecimento. Até que o Simeon morreu, acho que, se eu não me engano, em 2020. Mas eles chegaram a tocar juntos e tal. E aí já com esse status de caras que criaram a cena, né? Mas nunca foram assim, nunca tiveram um reconhecimento, sabe? Muita coisa que se atribui ao Krautrock lá, do Kraftwerk, da cena alemã, os caras fizeram muitos anos antes. Então, hoje que aos poucos, depois que os caras morreram, para variar, é que se vai dando o devido respeito ao Silver Apples. Então, assim, se você tiver a curiosidade de ouvir, você vai ver coisas assim, pô, esses não parece tão revolucionário hoje, mas se você pensar, pô, esses caras desse 1968, você, puta que pariu, como é que esses caras faziam isso em Que 1968? nem havia discoteca ainda, né? Não havia nada. Não Nada, havia cena, não havia nada. nada. Eles eram caras da Universidade de Música e um deles que entendia de eletrônica, que por acaso mexia. Não, pô, o cara fazer música eletrônica com um oscilador, não é porque que ele mexia no oscilador para achar um timbre de música, não é porque não existia ainda nenhum sintetizador, foda, é demais, né? É, Então, coisa assim, de. hoje, felizmente, eles estão tendo. Felizmente não, né? Porque os caras morreram. Então, assim, mas eles têm um reconhecimento, pelo menos, da importância deles na música, né? E muito do Uhum. que eles fizeram. Então, assim, eu recomendo bastante que você ouça ou conheça, mesmo que você não goste de música eletrônica, mas que você vai entender, se você ouvir o Discussível Apple, você vai entender, porra, muita coisa, o Marco Zero tá ali, sabe? A primeira música é Oscillations, osciladores, porque os caras demoravam. Imagina, o cara demorava semanas para achar o tom de um oscilador para fazer uma nota musical e concatenar aquilo até fazer uma música. Pô, entendeu? Então é uma coisa assim Caramba. maravilhosa. É, Eu acho que vale muito a pena você conhecer Silver Apples. tá certo. Então, vocês vão deixar o link aí para você ouvir o Simple Apples. Mas antes disso, a gente quer saber aquela pergunta que eu sempre faço em todos os programas. A banda que inventou a música eletrônica antes dos sintetizadores, né? Lá na pré-história, essa banda ou esse álbum, ele quebra ou ele toca o Tran Júnior? Pô, claro que ele toca. Não é uma música para todos, sabe? Tem gente que gosta talvez do pop mais elaborado, de tempos depois, não vai entender. Mas quem gosta de entender aonde a música chegou, como foi criado, quem tem curiosidade, porra, vai amar Silver Apples, porque a semente de muita coisa que toca hoje tá lá no Silver Apples. E assim, é você fazer justiça aos caras que são os criadores. Então tem que tocar e quem curte vai simplesmente amar ouvir o Silver Apples. Então tá certo, eu vou ouvir também, ainda não conheço, nunca tinha ouvido falar,
Vou ouvir e vou deixar depois nos próximos programas qual a minha percepção disso, hein? Vou ouvir sem tomar um gole de cerveja. Vou caretaço. Só no chá de bisco. Tá certo, então, meus amigos. Finalizamos mais um Quebra-Toca. Eu e o Tran e eu. Semana que vem estaremos com mais um programa, com mais uma pérola dessa coleção maravilhosa de Outran Júnior. Um grande abraço a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, Valeu, gente. pessoal. Até a próxima.